Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos entrando no último tema do nosso módulo de integração, do programa Jovem Aprendiz, aqui da Associação Antônio Marcos Cavantes. Nessas duas últimas aulas, na aula de hoje e na próxima aula, nós vamos falar sobre educação para o consumo. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque muitas vezes os nossos sonhos, o alcance dos nossos sonhos, depende de condições financeiras. E eu preciso, então, ter algumas informações básicas para que eu possa fazer um melhor gerenciamento do meu salário e, inclusive, possa realizar os meus sonhos. Na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre sonho e sobre projeto de vida. Então, como construir um projeto de vida, para que eu crie uma estratégia aí de alcance aos meus sonhos. E na próxima aula, daí nós vamos falar mais especificamente, sobre consumo consciente, organização financeira, para que, juntando, esses dois conhecimentos aí, essas duas aulas, na verdade, vocês possam, então, fazer um melhor gerenciamento do salário de vocês em busca aí da realização dos seus objetivos. É muito importante, a maioria de vocês, imagino que seja a primeira experiência profissional, que tem ali o seu devido salário, então vocês vão começar a ter uma independência financeira e é necessário que vocês saibam fazer o gerenciamento disso. Se a gente for pegar algumas pesquisas, é muito triste ver a realidade de que muitos jovens entre 18 a 25 anos estão assim num grande índice de endividamento. Por que isso ocorreu? Muitas vezes, não posso generalizar, mas um dos grandes motivos, muitas vezes, é pela falta de conhecimento, de saber fazer o gerenciamento ali do seu salário, de saber criar um projeto de vida, identificar os seus objetivos e colocar isso como meta também dentro do seu orçamento. Muitas vezes nem possui um orçamento financeiro, vai gastando dinheiro sem nem identificar no que, e aí vai correndo risco de ficar endividado, vai correndo risco de cada vez se distanciar mais dos seus objetivos, dos seus sonhos. Então é muito importante o conteúdo tanto dessa aula como da aula que vem, para que vocês possam ter algumas ideias básicas, que possam ajudar vocês aí, a ter um melhor gerenciamento do salário. Inclusive, vocês vão ter outros módulos depois dentro do programa Jovem Aprendiz, tem um módulo só sobre educação financeira, tá? Tem outro módulo só sobre educação fiscal e outro sobre produtos e serviços bancários. Então, vocês ainda vão se aprofundar muito neste tipo de assunto, que é importante tanto para vocês enquanto pessoas, quanto a vida pessoal, e também de grande importância, dentro da empresa. Tem muitos conhecimentos que vocês vão usar lá dentro da empresa, inclusive dependendo da área que você trabalhar, Se você trabalhar, por exemplo, numa área financeira, você vai ficar muito próximo desse universo aí financeiro que a gente vai discutir. Então, nessas primeiras duas aulas, que fazem parte do módulo de integração, é uma base, tá? É um começo. E aí, nos próximos módulos que vocês vão ter durante aí o contrato do Jovem Aprendiz, vocês vão se aprofundar realmente nesses temas e poder aí ter conhecimento e habilidade suficiente, para não ficar endividado, para fazer um bom gerenciamento do salário e poder sim alcançar, os seus sonhos e objetivos, ok? Então, sem mais delongas, aqui eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar o assunto desta aula. Pega a sua apostila, Sempre falo isso, vai fazendo as anotações, para a aula, volta à aula, Aproveita o conteúdo e vai anotando as dúvidas, Não tem como a gente depois tirar as dúvidas se você não tiver anotado, você nem vai lembrar para poder perguntar, ok?
Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, como eu falei, né, nós vamos trabalhar, então, esse último tema, que faz parte do módulo de integração, que é educação para o consumo. Pensando em sonhos, né, sonhos e projetos aí para a realização desses sonhos. Será que existe relação, né, entre o dinheiro e os sonhos? A resposta é sim, né? A maioria dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para que a gente conquiste, está atrelado de alguma forma à parte financeira, né? Então, pode ter sonhos que não tenham nenhuma relação com o dinheiro, mas muitos têm. Então, a gente precisa saber fazer o devido gerenciamento, a devida organização financeira pessoal, para que a gente possa, né, conquistar aí os nossos sonhos. Né? Então, não adianta você, vamos imaginar que você trabalhe lá seja jovem aprendiz dentro do setor financeiro lá de uma empresa. Então, você trabalha lá na área financeira. Dentro do financeiro de uma empresa, a organização é extrema, né? O financeiro precisa ter muita organização, precisa ter os números muito certinhos, né? Precisa ter a informação em tempo real. Então, imagina você trabalhando dentro desse universo, né? Você vai se adaptar a essa realidade. E aí, quando você vai cuidar lá do teu dinheiro, na tua vida pessoal, é completamente desorganizado, né? Você não cuida, né, do seu dinheiro, não cuida da forma com que você vai empregar ele, no que você vai gastar, no que você vai investir, né? Então, esse mesmo cuidado que a gente tem dentro da área profissional, que aí, né, se você fosse o jovem aprendiz, trabalhasse no financeiro, né, o cuidado de todas as pessoas ali da equipe em relação ao dinheiro da empresa. Por que quando a gente sai para a nossa vida pessoal, a gente não tem o mesmo tipo de cuidado com o nosso dinheiro? Né? É fácil ter um salário? Não é fácil. A gente tem toda uma rotina, né? Tem que cumprir horário, tem todas as atividades, tem prazo, tem meta. Muitas vezes a gente, né, sofre determinadas pressões, né? Nem sempre a atividade é fácil de executar. Então não é fácil receber um salário. Né? Então a gente precisa ter um cuidado de o que eu estou fazendo com ele, né? Da forma com que eu estou gastando e investindo. Isso vai fazer com que eu alcance os meus sonhos? Eu acho que todo mundo tem sonhos e quer alcançá-los. Muitas vezes esse sonho parece estar lá tão longe, mas o que eu estou fazendo para buscar ele? Será que eu estou no caminho certo? Eu me planejei, eu criei uma estratégia para que eu o alcance? Né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, quais são os benefícios aí da educação financeira? Né? De eu cuidar do meu salário, de eu gerenciar o meu salário. É ter um equilíbrio das finanças pessoais. Né? Então, eu poder usar o salário ali para, né, cobrir minhas necessidades, mas também os meus desejos, de forma a estar trilhando um caminho que vai de encontro aos meus sonhos, aos meus objetivos. É também uma preparação para imprevistos financeiros. Acontece, né? Mesmo que a gente se planeje, que a gente se prepare, a vida às vezes, né, nos traz aí algumas surpresas, alguns imprevistos. E muitas vezes eu preciso ter um valor ali monetário para poder passar por esse imprevisto. Então, quando eu tenho uma organização financeira, quando eu tenho um controle disso e eu poupo um pouco do meu dinheiro, né, esse dinheiro que eu poupo pode inclusive me ajudar a passar por esses imprevistos. Reduzir a possibilidade de se endividar. Né? Como eu falei para vocês, o índice de jovens entre 18 e 25 anos endividados só aumenta a cada dia. Né? Então, se você tem uma educação financeira, uma organização financeira, né? Busca novos conhecimentos, busca mudar as suas atitudes em prol dessa organização financeira, isso te possibilita, né, não se endividar, ter esse equilíbrio aí nas finanças e preparar o caminho para a realização dos meus sonhos. Então, o meu sonho é fazer determinada faculdade. Porém, essa faculdade que eu quero fazer é particular.
Então, para mim realizar esse sonho, eu vou precisar da minha parte financeira, né? Eu vou precisar investir, né, meu salário, eu vou precisar investir dinheiro para que depois eu acabe tendo esse retorno, né? Quando eu me formar e quando eu poder trabalhar nessa determinada carreira. Então, se eu tenho um equilíbrio das minhas finanças pessoais, eu posso percorrer esse sonho, eu posso buscá-lo. Se eu não tenho, vai ficando difícil. O que é um sonho? Para e pensa aí, para um pouquinho a aula e pensa. Para você, o que é um sonho? Um sonho geralmente é aquilo, né, que a gente almeja, é aquilo que a gente, né, quer conquistar, que quando a gente pensa, né, logo vem um sorriso no rosto. Puxa, eu queria conquistar esse sonho, né? Muitas vezes esse sonho ele fica muito só na nossa imaginação, tá? Fica muito só dentro dos nossos pensamentos. É por isso que a gente vai falar sobre projeto de vida. É quando eu tiro o sonho só dos meus pensamentos e coloco no papel. É quando eu transformo um sonho num objetivo e numa meta. Quando eu deixo só de realmente sonhar, de aspirar em conquistar algo, e eu passo a criar uma estratégia e a segui-la para que isso realmente se torne realidade. Então, você já parou para pensar em quantos sonhos você possui? Eu não possuo um sonho, posso possuir vários. Pode ser que alguns sonhos sejam de curto prazo, ou seja, eu quero conquistar logo. Alguns eu sei que vai demorar, então é de longo prazo. Pode ter sonhos que sejam mais fáceis, estejam mais próximos de serem conquistados. Outros eu vou precisar, correr aí um bom percurso. Então, você já parou para pensar quais são os seus sonhos? O porquê que você, por exemplo, levanta da cama, vai trabalhar, vai estudar? Quais são os seus sonhos por trás disso? O que você almeja? Você já pensou no que realmente você tem feito para realizá-los? Se você nem para pensar em quais são os seus sonhos, é impossível você responder essa segunda pergunta, porque você nem conseguiu identificar realmente o que você almeja. Então, não tem como você saber, o quanto falta para conquistá-los. Por isso que é importante, nós criarmos o nosso projeto de vida. É o momento de fazer a reflexão, identificar os nossos sonhos e aí sim verificar hoje em que pé eu estou de conquistá-lo, o que eu preciso fazer para mudar. Eu preciso de novos conhecimentos, eu preciso de novas habilidades, eu preciso mudar minhas atitudes, meus comportamentos. O que eu preciso fazer? Um problema que muitas pessoas enfrentam é não saber como transformar os sonhos em realidade. Ora por falta de uma visão clara, do caminho a ser percorrido entre o sonho e a sua concretização. Ora porque é necessário pensar no assunto e assumir uma posição ativa para transformar os sonhos em projetos. Isso aqui é muito interessante, porque tem pessoas que preferem só ficar realmente imaginando o sonho, porque sabe que no momento que ela cria um projeto, uma estratégia de como alcançá-lo, não vai ser fácil muitas vezes. E ela vai precisar ter o quê? Uma posição ativa. O que significa isso? Ter persistência, determinação, se motivar mesmo que apareçam muitos obstáculos. Percorrer esse caminho, que muitas vezes não vai ser fácil, vai ser demorado, mas que lá na frente, depois que você percorrer toda essa maratona, você vai ter conquistado o seu sonho, o seu objetivo. Então, acontece muito isso. Muitas pessoas preferem deixar isso só no pensamento, e muitas vezes ficar se lamentando que isso não aconteceu. Mas o que você fez? Você tentou, criar um projeto? Você tentou percorrer esse caminho ou realmente ficou só, no mundo dos sonhos? Então, é importante a gente parar para pensar isso.
Se eu realmente quero conquistar aquilo, o que eu estou fazendo ativamente para percorrê-lo? Nós temos, né, é comum, tá? A gente criar desculpas, não só para alcançar os nossos sonhos, para muitas coisas. O que são desculpas? A gente cria isso para a gente se sentir bem, né? Pensa assim, eu crio uma desculpa para que eu saiba, eu não fiz aquilo por um determinado motivo. Então é para que eu não me sinta mal comigo mesmo, né? Para que eu tenha aquela desculpa para mim me sentir bem. Eu não fui naquele treinamento, né? Vamos pensar assim, eu não fui no treinamento, por quê? Porque eu tenho medo de falar em público e eu sei que esse treinamento as pessoas têm que se comunicar muito. Vamos imaginar essa situação. Então, essa é a verdade. Eu não fui por medo. O que a gente faz? A gente cria uma desculpa. Eu não fui porque nesse horário não teria um transporte público que eu precisaria ir até lá. O horário que ia terminar o evento ia ficar muito perigoso para mim voltar para casa. Sei lá, eu não tinha dinheiro para pagar, né, esse transporte. Então você cria desculpas para você se sentir bem com você e não mal de que você deixou de fazer algo que era importante. Então nós criamos desculpas para tapar algumas coisas, como o medo que está aqui, né? Então, por medo realmente, né? A gente não tem autoconfiança, ou é algo, né? Um comportamento, um conhecimento, uma habilidade que você ainda não tem ela muito claramente, você tem medo que as pessoas percebam, né? Você tem medo de errar na frente dos outros. Você tem medo de sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente tem medo do que é diferente, do que é novo. Né? Então você pensa assim, hoje do jeito que eu tô, tá tudo bem, eu sei o que eu faço. Isso acontece muito na área profissional. Então imagina assim, você tem uma oportunidade, você recebeu uma oportunidade de trabalho, tá? Numa outra empresa, vamos imaginar que é numa empresa maior, e que você vai ter que fazer muitas atividades que você nunca fez, você vai ter muito mais responsabilidade, né? Mas você também teria um melhor desenvolvimento profissional, um maior salário, maior benefícios. Seria algo muito bacana para a tua carreira. Tem muita gente que muitas vezes não aceita, por medo de sair da zona de conforto. Mas hoje no trabalho que eu tô, eu já domino o que eu faço, eu já conheço as pessoas. E se eu for para lá e não der certo? Então, o ser humano tem isso, tem medo de mudança. Só que a gente não percebe quantas oportunidades a gente fecha a porta por medo, né, de sair aí da zona de conforto. Por medo de julgamento, né? E isso é algo que faz muito parte, né, das nossas relações interpessoais. Né? Você tem medo de ser julgado por aquilo que você acredita, por aquilo que você respeita, pelo conhecimento, habilidades e atitudes que você tem. Então tem medo do que os outros vão pensar de você. E medo do fracasso, né? De ter percorrido todo um caminho e não alcançar o resultado. Então, essas são algumas desculpas, na verdade, esses são algumas características que fazem com que a gente invente desculpas. Esse seria o correto. Né? Então, vejam ali, as desculpas para não alcançar os seus sonhos. Não há tempo suficiente, tenho medo, não tenho dinheiro suficiente, não é possível que eu faça isso, agora não é o momento certo. Então, a gente cria essas desculpas, né, por tudo isso que eu já falei, para você mascarar aquela situação e você ficar bem com você mesmo. Né? Eu não percorri esse sonho por tal motivo. Você tenta ficar bem com aquilo. Então a gente precisa parar com isso, sabe? Precisa parar de inventar desculpas e precisa enfrentar. Se realmente eu quero aquilo, eu preciso enfrentar meu medo, sair da zona de conforto, medo de julgamento, medo de fracasso e correr atrás. Então, falando de sonhos, né? Quando eu quero tirar o meu sonho lá do meu pensamento, transformar isso em algo mais palpável, que eu possa criar, então, inclusive,
né, esse meu perfil mais ativo, eu preciso pegar os meus sonhos e colocar em forma de projeto. Né? O que é um projeto? O projeto implica um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo na direção do sonho ou dos objetivos que se quer concretizar. Então vejam, eu vou realmente empreender o meu esforço. Né? Eu vou ali criar uma estratégia por um um período temporário, né? Que esse período temporário é do momento que eu começo o meu projeto até alcançar o meu sonho. E dentro desse período eu vou me esforçar, eu vou trabalhar ativamente dentro de uma estratégia de alcance. Alguns aspectos que são comuns a qualquer tipo de projeto. A gente já vai falar sobre projeto de vida, né? Que é o momento, é o tipo de projeto em que eu tiro o meu sonho do meu subconsciente e transformo ele em algo objetivo. Mas vamos entender alguns aspectos que são comuns a qualquer tipo de projeto. Então, eles são temporários porque tem um início e fim. Né? Então, dentro do meu projeto de vida, posso ter lá estratégia para mim alcançar um sonho que vai durar 6 meses, por exemplo. Então, eu sei que é temporário aquela parte do projeto, vai durar 6 meses. Pode ser que tenha uma parte do projeto que vai durar 5 anos. Né? Se o meu sonho é ser formado em determinada graduação e esse curso demora 5 anos, então o meu projeto vai finalizar assim que eu conquistar. Né? Então, são temporários, tem um início e tem um fim estabelecido. Gente, olha o número 2, são planejados, executados e controlados. Tá? Então, você vai perder um tempo planejando, criando uma estratégia, né? Pensando em como desenvolver. Você tem que executar, né? Quando você for executar, é ativamente, né? Então, é com motivação, com determinação, proatividade, com autoconfiança e você precisa controlar. Você precisa ir verificando, analisando, né? Se você está fazendo tudo que você planejou. 3. Geram produtos, serviços ou resultados. Né? Então, dentro do nosso projeto de vida, o resultado vai ser os sonhos que eu conquisto. São desenvolvidos em etapas que se sucedem, né, em uma sequência progressiva. Então, quando você cria lá o teu projeto, você pode criar etapas. Então, primeiro eu vou executar essa, finalizada eu vou executar a próxima, depois a próxima. Assim fica muito mais fácil. Né, de você trabalhar, de você planejar, de você executar, de você controlar. São realizados e gerenciados por pessoas, sempre. Né? Um projeto, sempre atrás dele tem uma pessoa. E são executados com recursos limitados. E aqui entra o que eu falei lá no início, que o sonho muitas vezes precisa de recurso financeiro. Né? Então, eu vou trabalhar com recurso limitado, eu tenho um valor X, eu tenho o valor do meu salário. E é em cima disso que eu vou precisar me planejar. Tem outros recursos que eu também vou empregar, como, né, os meus próprios recursos, minha emoção, minha inteligência, meu conhecimento, minha habilidade, minha atitude. Né? Então, eu vou trabalhar em cima disso. E aí, então, entrando agora especificamente no projeto de vida. Né? Vejam que importante. O projeto de vida é um plano traçado conforme prioridades, valores e expectativas de uma pessoa. Então, ele é específico a cada pessoa. Se eu for criar o meu projeto de vida, vai ser diferente de vocês. Porque eu vou ter prioridades, valores e expectativas diferentes de cada um de vocês. Esse projeto de vida, ele está vinculado de forma direta com o que? A realização pessoal. Inclui os planos de uma pessoa que é consciente daquilo que quer e luta para conseguir. Eu gosto muito desse final aqui desse parágrafo. Vai de encontro com o que a gente já falou. A partir do momento que eu começo a criar o meu projeto, eu tenho que ter um comportamento ativo. Então, eu tenho que saber aquilo que eu quero
e eu tenho que lutar, trabalhar para conseguir. Vale lembrar que qualquer momento da vida é propício para desenhar o seu projeto de vida e alcançar os seus verdadeiros sonhos. Tá? Não tem tempo certo. Eu tenho que fazer o projeto de vida quando eu sou jovem, né? Agora, se eu já tô lá na melhor idade, eu não posso fazer um projeto de vida. Claro que pode, não tem tempo, tá? O que você não pode fazer é deixar de montar um projeto de vida para você alcançar os seus verdadeiros sonhos. Então, o que eu quero ser, né? E como que eu vou conseguir? É isso que você vai procurar responder dentro do teu projeto de vida. Então, qual que é o meu sonho? O que eu quero ser? O que eu quero conquistar? E o como? Qual é a estratégia que eu vou empregar para conseguir? Né? Como é que eu vou, inclusive, me organizar financeiramente para conseguir? Como é que eu vou desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso? Então, tudo isso vai fazer parte lá do seu projeto de vida. E quando a gente está trabalhando, né, com o projeto de vida, desde o momento do planejamento, no momento que eu vou executar e no momento que eu vou controlar, eu tenho duas características do ser humano que eu preciso entender: a emoção versus a razão, tá? A vida, ela é feita de escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes. Você já pensou que pelo simples fato de não escolher, você já está fazendo uma escolha? Então, às vezes a gente nem percebe quantas escolhas a gente faz durante o dia, desde que a gente levanta de manhã. Muitas vezes conscientemente e outras inconscientes, né? Mas a nossa vida é cheia de escolhas. O ser humano é o único que tem a capacidade de não se valer apenas dos instintos e das emoções para direcionar as suas escolhas. É importante cuidar para que as nossas escolhas equilibrem a emoção com a razão. Lembra quando a gente falou lá dentro de técnicas de recepção e secretariado, a gente falou sobre inteligência emocional, que é a capacidade de eu conhecer os meus verdadeiros sentimentos, minhas verdadeiras emoções e trabalhar para que eles me ajudem e não me atrapalhem, para fazer com que eu possa me automotivar, para que eu possa conseguir ter uma melhor relação com os outros, se colocar no lugar dos outros e conviver melhor, né? Ter uma melhor comunicação e uma melhor convivência aí através dos relacionamentos interpessoais. Então, quando eu estou fazendo as minhas escolhas, quando eu estou colocando meu projeto de vida em execução, eu preciso cuidar disso. Eu não posso me valer só da emoção. Eu preciso, claro, usar a emoção de uma forma positiva, mas eu também preciso usar da razão. Então, eu preciso ter um equilíbrio. É importante ter em mente, né, que o consumo não pode ser movido apenas pela emoção, ou pior, pela emoção imposta por meio de propaganda ou de imposição social, como a necessidade de manter o status. Então, hoje nós temos, né, estamos em uma sociedade, né, onde o apelo, né, através de propaganda e publicidade é muito grande. Muitas vezes o que acontece? A gente deixa a emoção falar mais alto e vai adquirindo, consumindo, comprando muitas coisas que a gente não precisaria e que inclusive vão atrapalhar o nosso projeto de vida, que vão desequilibrar a nossa organização financeira e que talvez até prejudique lá a estratégia que a gente tinha criado para alcançar os nossos sonhos. Então eu preciso cuidar disso, eu preciso também impor a razão nesse momento e verificar se aquele consumo realmente é consciente, se eu realmente preciso daquilo ou se eu estou me valendo só da emoção. Troca intertemporal. Do ponto de vista financeiro, nós podemos falar que se você gasta muito dinheiro hoje, no presente, poderá ter problemas no futuro. Então, se você gasta muito hoje, inclusive comprometendo, fazendo tudo parcelado, você está comprometendo o hoje e o amanhã.
porque lá no futuro você não tem poder de compra, já está comprometido com as que você fez hoje. Então, isso é troca intertemporal, que a gente fala do ponto de vista financeiro. Então, a expressão troca intertemporal está relacionada aos efeitos das escolhas que fazemos hoje, no presente, sobre nossas vidas amanhã, no futuro. E aqui vai entrar o que a gente estava falando aqui, sobre emoção versus razão. Então, quantas vezes você, levado pela emoção, pode ser pela imposição social, por status, acaba consumindo muito mais do que deveria e comprometendo as escolhas que você está fazendo hoje, né? Vão estar comprometendo a tua vida amanhã, né? No futuro. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, suponha que você deseja comprar um produto de informática, tá? No valor de R$1.000. E você possui apenas R$600, ou seja, está faltando R$400 para que você possa comprá-lo. Você faz um estudo do seu orçamento para avaliar se é possível comprar esse produto e verifica que você consegue poupar R$100 por mês. Seguindo esse planejamento, você levaria 4 meses para ter o dinheiro suficiente para adquirir o produto. Então, porque pensa, custa R$1.000, hoje você tem 600. E você vê que nos próximos 4 meses você consegue guardar R$100 cada mês. Então, se você esperar 4 meses, você vai ter os R$1.000 e pode comprar esse produto. Mas se você quiser comprar o produto imediatamente, há uma forma de manipular o tempo e adquirir o produto antecipadamente. Você pode buscar dinheiro em outras fontes, tomar um empréstimo, por exemplo, no valor de R$400 e com isso adquiri-lo hoje. Simples, não? Não é bem assim, né? A situação não é simples, né, quanto parece. Por quê? Em geral, a antecipação do consumo traz consigo um custo chamado pagamento de juros sobre o valor emprestado que lhe permitiu adquirir o produto no presente. Nesse caso, como você antecipou seu consumo, terá de pagar prestações de valor maior do que os R$100 por mês, ou pagar um número maior de prestações para poder ser os R$100, né, que tivesse decidido poupar primeiro para depois comprar o produto. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Quando eu antecipo o consumo, através do dinheiro que não é meu, então eu estou buscando crédito de alguma forma, né? E essa antecipação, ela vai ter um custo, e esse custo se chama pagamento de juro. E eu preciso então entender, será que esse pagamento de juro que eu vou realizar vale a pena ou valeria mais a pena, como aqui no exemplo, eu esperar os 4 meses? Se você deseja comprar o mesmo produto que custa R$1.000, né, verifica a sua conta e percebe que possui toda essa quantia, nessa hipótese você tem 2 opções: comprar o produto hoje, gastando toda essa quantia, ou deixar para fazê-lo daqui a 4 meses. Se você escolhe deixar para comprar o produto daqui a 4 meses, você pode colocar o seu dinheiro na poupança ou em outro investimento e passar a receber um prêmio por ter postergado o consumo. Ou seja, você poderá ser recompensado ao realizar uma troca intertemporal, abrindo mão de algo que poderia ter hoje. Daqui a 4 meses, você poderá comprar o produto e ainda lhe sobrará uma quantia. Nesse caso, a postergação do consumo traz consigo o recebimento de rendimentos, né? Então, vamos pensar assim, primeiro você não tinha todo o dinheiro. E aí, se você quisesse comprar hoje, você ia ter que de alguma forma pegar um dinheiro emprestado. E para você antecipar esse consumo, além do dinheiro que você pegou emprestado, você pagaria mais juro. Agora, se você tem todo o dinheiro e você pensa assim, não, mas eu posso esperar mais um tempo para comprar, não preciso comprar hoje, e você colocar esse dinheiro numa poupança ou num outro tipo de investimento, você faz com que esse dinheiro renda, tenha rendimento. E quando você for tirar lá, você não tem mais só os R$1.000, você tem R$1.000 e mais o rendimento daquele período, né? Então, o que esse texto quer dizer? Que essa troca intertemporal, ou seja, o que você faz hoje que afeta amanhã, afeta o teu futuro,
é algo que você precisa colocar como estratégia e pensamento no dia a dia. Né? Então, não se levar pelo consumismo imediato. Então, realmente eu preciso disso hoje? Né? Não é melhor eu juntar o dinheiro? Ou não é melhor eu pegar o dinheiro e investir e depois comprar e ainda ter um dinheiro extra? Eu não sei, eu não posso responder isso para vocês. Porque vai depender, né, da organização financeira de vocês e dos objetivos. Pode ser que o produto seja algo que realmente você precisa naquele momento. Mas e se não for? Será que não vale a pena eu pensar melhor antes de sair gastando? É isso que o texto quer dizer. Ele não está dizendo o que você deve fazer. Ele está dizendo que você deve calcular, você deve refletir, você deve pensar para que as decisões que você toma hoje financeiramente, né, não te prejudiquem amanhã, né, e no decorrer dos outros dias, né, no teu futuro. Outra coisa importante, além da emoção versus razão, além da troca intertemporal, é a necessidade versus o desejo. O que é a necessidade? É tudo aquilo de que precisamos, independente de nossos anseios. Então, são coisas absolutamente indispensáveis para a nossa vida. Né? Então, é aquilo que eu realmente preciso, não tem como ficar sem. Os desejos, eles podem ser definidos como tudo aquilo que queremos possuir ou usufruir, sendo essas coisas necessárias ou não. Tá? Então, o desejo é aquilo que talvez eu possa esperar, eu posso, né, planejar para o futuro. Necessidade não, é algo real ali, eu realmente, né, preciso naquele momento. Então, dá uma olhada ali no exemplo. Todo ser humano possui a necessidade de se alimentar. Né? A alimentação é indispensável para a vida, independente da nossa vontade. Né? Você precisa comer. Logo, a alimentação é uma necessidade. Agora, caso você queira fazer a sua alimentação em um restaurante de luxo, desfrutando de pratos finos, isso já é um desejo. Né? Você está satisfazendo a sua necessidade de alimento, mas a forma como almejou satisfazer tal necessidade foi um desejo. Não estou falando que a gente não pode ter desejos. Claro que pode. A vida fica muito melhor. Mas a gente tem que cuidar para que tudo não seja desejo. E para que todos esses desejos não acabem atrapalhando a nossa organização financeira e o nosso projeto de vida. Tá? Então é isso que a gente precisa ter um certo equilíbrio. Nossos recursos financeiros devem satisfazer as nossas necessidades, mas na medida do possível podemos atender os nossos desejos. Os desejos não são ruins, eles nos dão prazer e determinam aquilo que queremos para o nosso futuro. Ao lidar com seus recursos financeiros, procure ter sempre em mente que o dinheiro é um mero instrumento para atender às necessidades e desejos, realizando sonhos, por isso você deve saber administrá-lo. Né? Então você deve ter um equilíbrio para que você consiga cumprir com as suas necessidades e também consiga contemplar aí alguns desejos. Como é que eu transformo um sonho em um projeto? Tá? Eu trouxe alguns passos aqui para a gente poder discutir. O primeiro passo, saber exatamente aonde você quer chegar. Então, deve definir qual é exatamente o objeto do seu sonho. Então, o que realmente eu quero? E como eu falei, não precisa ser um sonho, pode ser que você tenha muitos. Alguns de curto prazo, outros de médio, outros de longo. Mas você precisa saber exatamente o que é. Então, você precisa se conhecer. Volta lá para a inteligência emocional, né? Que quando a gente trabalha com inteligência emocional, né, o requisito básico que está lá embaixo na pirâmide é eu me conhecer. Né? Então, eu preciso me conhecer. Preciso saber exatamente aonde eu quero chegar. Para que aí eu possa fazer o quê? Estabelecer metas claras e objetivas para o seu projeto. Irá detalhar o como realizará o seu sonho. Então, um sonho, ele é muito lindo, muito bonito, mas para que eu conquiste, eu preciso transformar isso numa meta. Quando eu transformo numa meta,
eu descrevo o como que eu vou conquistar esse sonho. Quanto que eu vou precisar de dinheiro, como é que eu vou fazer para obter esse dinheiro, em quanto tempo eu vou conquistar esse sonho, quais os conhecimentos, habilidades e atitudes eu vou precisar. Então eu vou fazer a minha trajetória ali, o meu passo a passo, né? Transformando isso numa meta. E quando eu quero, né? Quando eu transformo isso numa meta, eu preciso querer conseguir conquistá-lo, né? Eu preciso querer, tem que ser uma meta, né, que eu vá persegui-la, que eu vá estar ali determinado, né, determinada a conquistar. Terceiro passo, internalizar a visão de futuro trazido pela perspectiva de realização do projeto. É o passo de motivar, tá? De se motivar. Esse passo aqui é muito importante, eu até coloquei aqui, né? Sim, eu posso. Né? Diferente lá das desculpas que a gente viu no slide anterior, né? Que eu não posso, eu tenho medo. Aqui não, a gente vai fazer completamente o contrário. Eu posso. Toda vez que vir uma desculpa para que eu não cumpra a minha meta, toda vez que aparecer um obstáculo, que a situação fique difícil, eu tenho que lembrar, sim, eu posso, em prol do meu objetivo, né? Em prol do meu sonho. Então eu preciso me automotivar. Eu preciso, nas situações mais difíceis, lembrar o porquê eu criei aquele projeto de vida, né? E o porquê que eu estou correndo atrás de alcançá-lo. O quarto passo é estabelecer etapas intermediárias. Lembra que a gente falou que lá no projeto, uma das características de um projeto é ter etapas, né? Pequenas etapas que vêm numa sequência. Então, você também pode fazer isso, né? Então, por exemplo, eu quero fazer né? Eu quero fazer medicina, vamos imaginar assim, tá? Então, para mim conseguir esse meu sonho, vai demorar no mínimo 6 anos, que é o período do curso. Mas eu posso ir criando etapas intermediárias, tá? Então, primeiro, passar no vestibular. Quando eu conquistar, vai ser a minha primeira conquista, né? Depois, passar no primeiro ano, no segundo, tem a parte do estágio, a parte do TCC, não sei. Então, eu posso ir colocando todas as etapas intermediárias para que lá no final seja o momento que eu realmente, né, conquistei lá o meu canudo de medicina, por exemplo. Então, por que a gente faz isso? Para esse último passo aqui, ó, comemorar as etapas intermediárias da caminhada. Isso é muito importante. Se você criar uma meta lá que vai durar 6 anos e você não tiver essa parte intermediária, né, você vai desmotivando, vai ficando cansativo, parece que não vai alcançar. Se você cria etapas intermediárias, você vai buscando cada etapa e aí vai comemorando a cada vitória. Então isso fica mais fácil, ok? Então aqui eu trouxe um passo a passo simples, mas para que vocês vejam, né, o como que a gente poderia fazer para transformar um sonho em um projeto. E aqui eu queria falar o seguinte, que vai depender muito do nosso comportamento, da nossa atitude, né? Porque em muitos momentos a gente vai precisar mudar nossos comportamentos, inclusive de consumo, né? Muitas vezes eu vou precisar mudar, né? Tudo que eu vejo eu quero comprar. Se for assim, eu não vou conquistar o meu projeto de vida. Então eu vou precisar de mudança de comportamento. Isso não é fácil, mas também não é impossível. Na apostila de vocês, né, vocês vão fazer uma atividade, né, para vocês trabalharem um pouco a questão do sonho e depois vocês vão entender melhor sobre projeto de vida, inclusive um exemplo de como montar um projeto de vida e também vão poder exercitar isso. Então, acho que vai ser bem interessante para que vocês possam começar a tirar os sonhos lá do pensamento e colocar no papel, ok? Então, não se esquece. Deixa eu só voltar aqui. Não se esquece de continuar estudando lá pela apostila, né? De ver todos os vídeos que tem extras, todos os conteúdos, né? Se dedica lá no exercício, principalmente que o exercício vai estar voltado aí para o desenvolvimento de projeto de vida. Então, aproveita, ok? E a gente se vê na próxima aula para continuar falando sobre educação, né, para o consumo. Até mais e bons estudos!